Do Brasil chegou-nos uma notícia triste que quase que abalou o mundo, numa fase em que já estava a ganhar corpo e um aquecimento o debate político no Brasil por causa das eleições deste ano. Surgiu então nas notícias o desaparecimento de um jornalista britânico que já vivia no Brasil há algum tempo, portanto Don Phillips, ele e um guia que é um ativista também da proteção da natureza, acabaram por algum tempo depois ser encontrados mortos, portanto com sinais de terem sido assassinados. Olha, David, nós estamos diante aí de mais um caso policial que foi alçado à condição de interesse internacional. Nada pode normalizar a perda de vidas. Isso temos sido unânimes aqui nas nossas discussões no painel. No entanto, eu considero que este tema seja importante para que o nosso público esteja preparado para o início de uma campanha de demonização do povo brasileiro. É importante lembrar que eu já mencionei en passant, em uma das edições aqui do Conexão Angola, que a derrota do Ocidente na Ucrânia acelerou a necessidade de práticas de pirataria na floresta amazônica por parte dos países da NATO, que inclusive estão querendo estender a NATO para o Equador e Colômbia. Não há nenhuma preocupação desses países com a natureza, com os índios, com os direitos humanos. Há na Amazônia gás, petróleo, ouro, terras raras e inúmeros recursos que podem salvar as economias desses países derrotados na queda de braço com a Rússia. A intenção deles é única e exclusiva de fazer propaganda de destruição da imagem do Brasil para facilitar o que eu chamo de roubo da Amazônia. No caso específico dos crimes de Bruno Pereira, que entrou sem autorização da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e de outros órgãos competentes na área de reserva do Javari, o local onde os crimes aconteceram, Bruno Pereira, que estava acompanhado pelo jornalista Don Phillips, que trabalha para o jornal The Guardian, que é um jornal que publica frequentemente fake news sobre o Brasil, olha, eu vou repetir, nada justifica os crimes, mas, no entanto, ao ingressar sem autorização numa área que é reservada e que tem um elevado histórico de criminalidade, porque ali, David, passa toda a cocaína que sai do Peru para a Europa e também para os Estados Unidos. Para além da pesca ilegal de um peixe chamado pirarucu, que é um peixe de elevado valor nutricional. Os malogrados sabiam dos riscos que corriam. Dom e Bruno foram assassinados não por garimpeiros, nem por madeireiros, nem por desmatadores, nem pela polícia que muitos dizem que é extremamente cruel. Não, não foi isso. Eles foram assassinados a mando de um narcotraficante peruano chamado Rubens Vidia Coelho, que também é conhecido como Colômbia. Aparentemente, a presença do jornalista e do indigenista prejudicava o transporte de cocaína na rota entre Peru e Brasil, e esse teria sido o motivo do crime. Eu trabalhei em Angola no período da guerra, David. Nunca deixei de seguir as recomendações de segurança das autoridades competentes. Por isso, estou aqui vivo. Obviamente que eu lamento com sinceridade essas mortes, porque nada justifica assassinatos, nada. Isso afasta o ser humano da condição de racional. Mas eu gostaria de concluir dizendo que no dia 22 desse mês serão completados 17 anos que o brasileiro Jean Charles de Menezes, que vivia na Inglaterra e trabalhava como eletricista, foi executado com 7 tiros na cabeça pela polícia britânica, dentro de um vagão do metrô de Londres. Esta mesma imprensa o acusou sem nenhum pudor de ser terrorista naquela oportunidade. Ele tinha visto de residente e trabalhava honestamente como eletricista. Até hoje, a justiça não foi feita e o governo do Reino Unido não puniu os responsáveis. Isso não reduz a minha empatia em relação aos crimes do britânico Don Phillips e do indigenista brasileiro licenciado Bruno Pereira, que trabalhava para uma ONG norte-americana lá na floresta amazônica e que entraram numa área perigosa e sem autorização. Mas revela que este é mais um caso de empatia seletiva utilizado para estigmatizar o povo. O meu repúdio à russofobia também será manifestado, neste caso,
que está sendo formada aí uma brazucofobia, que tem como objetivo final o roubo das riquezas de um país pacífico, que é o Brasil, que sempre respeitou os outros países e no qual eu nasci e tenho orgulho disso. Obrigado, Wellington. De facto, uma situação lamentável.